Hoje, na verdade, nós deveríamos estar, Pai Sua Irmã Luana, Pai Sua Irmã Bruno, ministrando na nossa série A Cura, mas eu peço, irmãos, me ajudem em oração, que é uma das séries que tem tido uma repercussão bastante boa, e só que é uma batalha danada, e é uma ministração que a gente não pode, a gente tem que ser cirúrgico no que a gente fala, para que não traga a interpretação. E então hoje nós estamos ministrando nesse tema, que nós iremos ler agora, Efésios 3, Efésios 1, versículos 3, 4, 5 e 6 até o 7. Diz assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O título dessa mensagem de hoje é: não é preciso pagar o preço. Amém? Não é preciso pagar o preço. Observamos sobre preço ao longo dos anos, como muitas coisas hoje é mais fácil, né? Eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe ainda usava aquele ferro que colocava carvão, e dava um trabalhão, né? De colocar o carvão. E claro que já era um pouco bem melhor, porque o carvão já vinha pronto, né? A gente comprava o carvão e só colocava o carvão. Mas já imaginou, esse ferro era... Existiam ferros a carvão que tinham, sei lá, 100 anos, foi da avó, da bisavó e foi passando, e de uma qualidade muito boa. Então se pagava um preço danado, né? De colocar o carvão, para esquentar, e mais antigo ainda tinha que se produzir o carvão para poder esquentar o ferro, para passar uma roupa legal, né? Eu me lembro que também se usava as enceradeiras, se passava a cera na casa, né? Claro, né? Quem tinha enceradeira, que nem todos tinham enceradeira, né? E para poder o piso ficar brilhoso mesmo, era uma trabalheira. Passava a cera, esperava um tempo, depois vinha dando aquela... Algumas mulheres, eu lembro de algumas mulheres assim, andando, assim, dançando, esfregando o assoalho, e davam... Eu acho que era academia daquela época, né, irmã Maria? Era academia daquela época. E era um preço danado para a casa, e ficava lindo, né? Nós temos realmente tirar o chapéu para as mulheres, como elas eram capazes de fazer tanta coisa e ainda fazer obra de Deus, para poder encerar a casa. Hoje nem se encera mais, né? É o maravilhoso porcelanato e tudo ficou mais fácil. Para lavar roupa era um preço danado para pagar. Eu me lembro que a minha mãe me chamava para ajudar ela a torcer a roupa. Eu era assim, do tamanho do Caleb, e ela segurava numa ponta do cobertor, outra da outra. Às vezes soltava, eu caía para trás na ribanceira, porque ela esquecia que eu não tinha tanta força quanto ela, e batia a roupa e era um preço danado. Eu nem quero pegar e pá! Mas a roupa ficava limpa, né? Que preço que as mulheres pagavam para se fazer o serviço. E olhamos para agora, e não é só botar na máquina de lavar. Tem umas que já sai seca, né? Você coloca só um cheirinho, já seca. Só que tem mais o que agora? A secadora. Então a gente observando ao longo dos anos como que se facilitou tantas coisas, que hoje não precisa de pagar o preço que se pagava para se ter uma roupa limpinha, cheirosa, uma casa bonita. Então, somando tudo isso, nós observamos que as coisas melhoraram muito, não é verdade? Quando a filha quer falar com a mãe e não pode ir na casa da mãe, é só ligar, e ainda pode ver a ligação, como é que fala, de vídeo, né? Então, assim, nós observamos que hoje
não se paga mais o preço que se pagava antigamente. E é bom que nós não precisamos de pagar o preço. Mas trazendo isso para o Evangelho, que é o nosso alvo, nós temos primeiramente aqui no versículo 3, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus, observe que o verbo está conjugado no passado, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Então, às vezes eu escuto alguém dizer que eu paguei um preço para a igreja crescer, eu paguei um preço para o ministério crescer, para o departamento crescer, eu tenho que pagar o preço, nós temos que pagar um preço, e por aí vai, pagar o preço. E nessa noite, aliás, por esses dias eu sempre falado sobre isso, e a gente vai refletir um pouco sobre esse a olhar assim, grosseiro, até que não vemos algo muito ruim, né? Porque Deus merece tudo, não é verdade? Por que Ele não merece que nós façamos? Só que às vezes essa expressão ela pode trazer uma conotação extremamente negativa e até perigosa quando nós usamos o termo pagar o preço. Por quê? Primeiramente que alguém vai olhar para o Evangelho e vai dizer assim, não quero o Evangelho não, que eu ainda tenho que pagar o preço. Mas o maior perigo de quando nós achamos que nós pagamos o preço e achamos que algo acontece porque nós pagamos o preço, é que em algum momento pode acontecer uma das coisas muito perigosas, que é a gente ficar soberbo e achar que algo aconteceu porque eu ou você pagamos o preço. Nós iremos observar isso na vida do rei Nabucodonosor, um rei a qual, mesmo não sendo judeu, Deus o chama de meu servo, mostrando que a graça de Deus é algo tão imenso que quando Ele quer, Ele não só salvou em Israel, como salvou em outras nações, porque Ele é soberano naquilo que Ele quer fazer e ninguém pode confrontá-lo ou dizer que ele está errado. Deus chama Nabucodonosor de meu servo, e a prova que Nabucodonosor era realmente o servo de Deus, era filho, porque a palavra fala que Deus repreende e castiga a quem Ele ama. Se estáis sem correção, então não sois filhos, sois bastardos. E Deus corrige Nabucodonosor. Então realmente Deus chama Nabucodonosor de meu servo e prova que ele é filho, que Deus corrige Nabucodonosor e depois da disciplina o abençoa. Nabucodonosor, para quem não sabe, foi um rei que ele foi conquistando várias batalhas, várias nações, inclusive combateu contra Israel também, e venceu Israel por causa do seu pecado. E a um nível que ele chegou de vitórias e de ascensão política, um dia ele sobe no alpendre do seu palácio e fala algo, e às vezes a gente nem para pensar, né? Que a Bíblia fala que a língua é um membro que ela tem o poder de criar e destruir, e ela inflama até o curso da natureza, ou seja, o curso natural das coisas. E depois dele vencer tantas batalhas, e a palavra fala também que nós daremos conta de toda palavra ociosa que nós falamos. Às vezes, algumas coisas não estão indo bem na nossa vida e a gente nem percebe que estamos falhando em algo. E às vezes é simples, né? Algo que nós falamos e nem pensamos que estamos errados em falar. E Nabucodonosor ele fala em poucas palavras e ele arruma um problemão para ele. Ele diz que eis aí o meu palácio que eu construí pela força do meu poder. E a palavra fala que ele, depois dessa palavra, ele se tornou como um animal
cresceu pelos no seu corpo, ele comeu capim como animal, amarrado num tronco de árvore por 7 anos. Deus tinha Nabucodonosor como servo, como filho, e ele corrigiu Nabucodonosor, e depois de 7 anos, Deus restaura Nabucodonosor, e aí ele diz: agora eu reconheço que o poder é de Deus, e eu exalto ao nome dele, porque é ele que levanta quem abate, é ele que faz tudo. Ou seja, praticamente Nabucodonosor cantou que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, entendermos, amados, que tudo que nós fazemos para Deus, não há mérito em nós, não pagamos preço algum, se torna importante, porque há um risco muito grande que no meio da caminhada, em algum momento, a gente se esqueça que tudo é o Senhor, e a gente, sem perceber, a gente solte uma palavrinha que não vai ficar e não vai passar de liso, que Deus vai cobrar. A gente achar que se alguma coisa está acontecendo, quando é pastor, né, seja na igreja, né, o pastor que acha que ele é muito bom, né, prega bem, tem um domínio de palavra, estrategista, e a igreja está crescendo, e ele é o cara. Conta-se o caso, por exemplo, eu vou falar o caso, não é bom que a gente fale de pessoas sem ela presente, mas esse caso que eu vou falar dessa pessoa, ele próprio confessou na internet diante de todo mundo, então eu posso falar desse caso por causa disso, porque até nós falarmos de alguém que não está presente, é um perigo da gente falar. Então, esse Jimmy Swaggart, quem tem os cabelos brancos lembra da maravilha que era, né? Se contavam as horas para aguardar ver Jimmy Swaggart nas manhãs, na televisão, né? Se não me engano era domingo, e era maravilhoso mesmo, aquele coral cantava maravilhosamente, suas mensagens eram boas, e o ministério ia crescendo muito, e com certeza Deus chamou Jimmy Swaggart. E o que acontece? Um dia ele fez um trabalho no Monumental de Nunes, e encheu muito, e ele estava dentro da sala pastoral orando, e chama o pastor auxiliar e fala: e aí, como é que está? Falou: Jimmy, dentro está cheio e lá fora tem o dobro. Ou seja, o Monumental estava lotado e lá fora tinha o dobro. Sem dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus operava na vida de Jimmy Swaggart, não tenho dúvida. Muitas almas eram salvas através da ministração dele, mas ele fala uma palavra que ele não poderia falar, e depois que o homem fala que dentro estava lotado e lá fora tinha o dobro, ele desfere essa palavra: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Amados, Deus não precisa da gente, nunca vai precisar, nunca. É nós que precisamos dele. Se eu ou você não fizermos a obra que é para ser feita, por exemplo, ele vai chamar outra pessoa para fazer, e às vezes vai fazer até melhor que a gente. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. E tudo que acontece, não tenha dúvida que é ele que faz. Então se percebe do perigo de vigiar com esse termo de pagar o preço. Eu falo que já aconteceu comigo mesmo, já, acho que está gravado, não sei se foi publicado, o tema é quando Deus me abandonou. Eu me lembro que o ministério estava indo muito bem, logo no início que a gente começa a pregar, e Deus me usava muito em cura divina, e várias pessoas eram curadas, a gente trabalhava muito nesse setor, muita gente sendo liberta, e um dia, eu me lembro que eu falei mais ou menos essa palavra, né, mais ou menos essa expressão, né, aí eu falei assim, alguém comentou algo da igreja de alguém, e eu comentei assim, mas também, eles também não querem pagar o preço, não ora, não sobe o monte, não jejum. Perdão, amados, eu trabalhei com química ontem, quando eu trabalho com química, eu fico bastante prejudicado a voz. E o que aconteceu? Eu falei aquilo,
como quem achava que eu estivesse até ensinando, né? E nem percebi que de uma hora para outra Deus começou a chamar minha atenção. Primeiro que a gente vai não ter nessa vibe que Deus vai curando, como se Deus fosse obrigado a curar sempre. E aí eu oro por uma pessoa e Deus não cura. Aliás, eu oro por uma pessoa, Deus me mostra que não ia curar ela, mas eu estimei que Deus tinha que curar, e Deus não curou essa pessoa. E aí eu entrei em pânico, né? Entrei em pânico, Deus não curou, a mulher morreu. E o pior, eu nem percebi que junto com ele, num pacote só, eu percebi que eu ia orar e eu sentia sozinho. Eu não sei como é que é com vocês, porque se hoje eu olhar para orar e eu não sentir ele chegar, eu fico em pânico. E eu comecei a querer saber o que estava acontecendo comigo. E às vezes eu ia para o retiro espiritual orar no monte e chegava lá e ia embora, porque eu me sentia só. Aí eu pensei, deve ser alguém que eu não estou bem, que eu tenho que me acertar. E procurei me acertar, né? Porque quando nós vamos orar e tem alguém magoado conosco, realmente estamos bloqueados. Só que não era isso. E eu comecei até a chorar, desesperado. E quando eu já estava quase jogando a toalha, eu estava no retiro espiritual e Deus fala comigo de uma maneira mansa e suave. Eu orando e falei: Senhor, por que tu me abandonou? Eu não sinto mais a tua presença. E aí ele disse para mim desse jeito: é porque você pensa que eu curo, porque você ora, jejua e sobe o monte. Aí eu pirei naquele momento. Eu falei assim: quer dizer que isso tudo que eu estou fazendo não tem valor? Eles param um pouco e aí ele fala para mim novamente suave: tudo isso que você faz, você só faz por causa da minha graça. Aí sim, aí eu comecei a chorar e já comecei a chorar e já a pedir perdão e já voltando à presença dele de novo. Pegou? Então, parece uma coisa pequena, né, irmãos? Deus ali estava me livrando de algo muito pior que iria acontecer. Então, entender que não é preciso mais pagar o preço, já se percebe que é algo que é muito sério, não é tão banal, e às vezes nós nem percebemos e falamos: não, temos que pagar o preço. Mas, amados, vamos observar a palavra, se é isso que diz. Bom, primeiro fala que ele nos abençoou com bênçãos. Então, por que eu não recebi essa bênção ou aquela bênção que eu preciso? Que não há problema algum, amado, nós pedimos algo ao Senhor, Ele é nosso Pai, não é verdade? O teu filho pede alguma coisa, que é você, ou você vai querer que teu filho peça coisa a um estranho na rua, não é verdade? Não é nada de errado em pedirmos algo ao Senhor, seja um trabalho, um casamento ou qualquer coisa, não há problema. O detalhe é que às vezes as coisas não acontecem e nós nem percebemos aonde que está o problema. Então vamos entender isso daqui. Por que não podemos falar que nós temos que pagar o preço? Porque a palavra de Deus diz, ainda em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, dessa forma: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amados, tudo que nós fazemos é o poder de Deus que opera em nós, não é nós. Nós vamos ver também em Filipenses 2,13 que ele diz que Deus é o que opera em nós o querer e o efetuar. Como que ele opera em nós o querer e depois o efetuar? Porque quando o Espírito Santo está em nós,
ele nos liberta de pensar de maneira carnal, porque nós podemos ouvir várias vozes na nossa mente. A voz da carne fala: eu quero pecar. Se qualquer um de nós perguntar para a nossa carne: o que você quer? Ela vai falar: eu quero pecar, porque o pecado está nela. Mas podemos ouvir qual outra voz? A voz do nosso espírito. Nosso espírito, ele não quer pecar. Ele não está contaminado, ele não se alimenta de pecado. Mas, se temos o Espírito Santo fala, nos traz o quê? Para pensar em coisas boas. Então ele opera o querer, ele nos liberta do poder da carne. O Espírito Santo em nós enche o nosso espírito e ele tem autoridade para falar para a carne, para ela não fazer o que é errado. Então ele opera em nós o querer, ou seja, o Espírito Santo em nós, ele libera o nosso espírito para pensar em fazer o que é bom. Ele opera em nós o querer, ele nos liberta. A palavra fala que a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. Mas, quando nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo nos dá graça para a gente mortificar a carne e pensar. Então, ele opera em nós o querer, certo? Ele opera em nós o querer, ele nos liberta dos maus pensamentos. Os maus pensamentos até vêm, mas o nosso espírito, conectado com o Espírito Santo, vem com a vassourinha, com os espanadores, sai, e vai embora. Percebe? Que maravilha, né? Temos um Deus morando em nós, né? Quem somos nós, né? Mas alguém pagou um preço alto por isso. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Ele opera em nós o querer. E como efetuar? Bom, para entender o efetuar, nós podemos ler agora Colossenses 1:29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Essa eficácia aqui, a tradução dessa palavra, o significado dessa palavra é poder. No dicionário bíblico você vai encontrar poder sobre-humano, ou seja, é o poder de Deus. Qual é a eficácia que opera em nós? Você está entendendo? Então, quando alguém não percebe isso, não observa isso, ele pode correr o risco de achar que é ele que está fazendo. Podemos observar também, agora, na 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, percebe como que entender que não pagamos o preço, que o poder que opera em nós é Deus, não é só um pensamento, é o que a Bíblia está nos dizendo. Então nós podemos concluir que tudo que acontece na nossa vida espiritual, secular, sempre é 99,99999 Deus e 1/100, milésimo nós. Legal, né? Então, se tudo é Ele que faz, como quer dizer que nós que estamos fazendo? É Ele. Só que veja bem, se nós tivermos esse 1%zinho, não acontece. Não. Mas se tiver um 99,9% dele, pronto, acontece. Agora, por que tem que ter o 1%?
Porque Deus, Ele não deixa de ser Deus por ser um gentleman, por ser uma pessoa educada. Há pessoas que pensam que, eu também já até falei, né? Não, irmão, eu não posso falar que eu vou aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Pois é, mesmo sendo assim, Ele não deixa de ser Deus. Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. O demônio arromba a porta, ele bate. Quer mais? Vamos lá. Isaías diz assim, olha, presta atenção. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Trocando isso em miúdos, o que Paulo vai dizer? E nós pregamos quem? Cristo e esse crucificado. Então, se nós pregamos Cristo e esse crucificado, e alguém aceita a nossa pregação, aceitou o quê? Quem? Cristo. Então aceitamos Cristo, sim, irmão. E Ele não deixa de ser Deus soberano, grande, por ser educado. Aliás, Ele se torna, na minha interpretação, nobre por isso. Ou você gostaria que alguém te aturasse? Já viu aquelas pessoas malas, que é ruim de aturar? Já foi para um retiro espiritual com um cara mala? Uma vez eu fui para um retiro espiritual com um irmão, e ele falava o tempo todo, e eu querendo pensar em Deus, ele falava, e a gente lá em jejum, se consagrando, ele falando de rosbife, falando de comida. Eu falei, meu Deus, isso aí não parava de falar. Aí quando ele falou de rosbife, de comida, aí ele começava a falar de empreendimento. Eu falei, meu Deus, eu vim para o retiro espiritual pensar em empreendimento financeiro, em comida, eu vou embora. Ele turbou tudo. Ele estava sendo o quê? Aturado, né? A gente não mandou ele embora, que a gente não vai mandar o irmão embora por isso. A gente aturou ele. E Deus não quer que você ature Ele, não. Deus quer que você o ame, saiba o quanto Ele é importante e queira. Davi disse: a minha alma tem sede de ti. Percebe, amados? Então, aceitar Jesus não há nada de errado. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem aceitou a nossa pregação? Muitos não aceitam, irmão. No último dia, vai ter o juízo final. Olha, foi pregado, você não aceitou. Eu fui tão educado que eu bati a porta do seu coração amigavelmente e você não aceitou. E ele não se torna nem um pouco menor por isso. Ele não é um Deus tirano. E eu não sei você, né? Eu, por exemplo, eu gosto de que as pessoas se sintam felizes com a minha presença. Eu não gosto de chegar na casa de uma pessoa sem ser convidado não é verdade? Eu acho que você nem aqui gosta, não é verdade? De ser uma pessoa indesejável. E Deus é a mesma coisa. Então, o que acontece? A falta às vezes de observar a palavra, a gente pensa coisas que não é. Porque o mundo anda tão mimizento, né? Que acha que, não, aceitar Jesus não. Aceitar Jesus, irmãos. Aceitar. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem aceitou a nossa pregação? Quem quis a nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? E Paulo pregou. Houve cidade que ele pregou, um monte converteu. Houve lugar que só 2 converteu. Houve lugar que ele pregou e tomou foi uma coça. E ele não parou de pregar. É dessa forma que Deus trabalha. Por isso que entender que nós não precisamos pagar um preço se faz importante, porque o panorama muda todo. Agora nós entendemos que precisamos o quê? Olha o que muda em todo esse cenário. Bom, se eu não tenho que pagar o preço, certo? Que todos os dias, irmãos, nós temos que aceitar Jesus. Isso é a coisa mais bonita que eu ouvi alguém falar. Nós acordamos de manhã, aí Ele nos convida, vamos orar? Aí, ou você aceita conversar um pouquinho com Ele, ou Ele vai te obrigar a você a orar. Não vai. Aí daqui a pouco você pensa, não estou com vontade de tomar café. Ele está chamando, vamos jejuar? E você escolhe se vai ficar mais uns minutinhos em jejum com Ele. O tempo todo Ele está nos chamando. É Ele que opera em nós. A outra parte importante de entender que temos que aceitá-lo a cada momento,
que nós vivemos em dois mundos, irmãos, não tem jeito, é no espiritual e no material, paralelamente, ok? Agora nós estamos em quê? O prédio não, aqui é a igreja. Nós chegamos na casa de Deus. Por que nós chegamos na casa de Deus? Nós estamos aqui. Se a gente chegasse aqui e não tivesse um culto, não era a casa de Deus, nós chegamos no prédio. Como estamos aqui reunidos, se alguém chegar agora, está chegando aonde? Na casa de Deus. Alguém que foi obrigado? Não. Eu pelo menos contei as horas para vir para cá, para adorar o Senhor, para contemplar o rostinho de vocês, para abraçar vocês. Estamos o quê? Aceitando o quê? Jesus. Se eu não amo meu irmão que vejo, como eu amo a Deus que eu não vejo, isso é aceitar Jesus. O tempo todo nós vivemos entre a opção de aceitar o mundo ou aceitar a Cristo, ou aceitar a companhia dele. A parte importante, que é a parte final dessa mensagem, que eu quero pontuar muito bem, de entender que nós não pagamos o preço, é porque alguém, quando você fala pagar o preço, cria um bloqueio muito grande. Eu já vi pessoas dizerem assim, não, orar e jejuar, para que isso? Se Jesus já pagou o preço. Vê como é que o negócio toma uma projeção perigosa, porque nós vamos para Jesus, a carne não se converte? Não. Se a carne se convertesse, no arrebatamento a gente ia desse jeito, né? Não, no arrebatamento, irmão, nós vamos perder esse corpo, teremos um corpo glorioso, todo mundo lá no céu vai ser lindão, todo mundo bonitão, e sem pecado. Só que enquanto estamos nessa carne, a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Essa ideia que aceitamos Jesus, fomos batizados nas águas, fomos batizados no Espírito Santo, já fizemos um curso de teologia que viramos anjo, é a maior falácia que o diabo coloca no coração das pessoas. Não, mas eu sou tão antigo de igreja. Meu irmão, pode ter quantos anos de igreja que tiver, se vigiar com a danadinha dessa carne, vai cair. Não tem jeito, irmão. Todo mundo que tentou a sorte se deu mal. Todo mundo que achou, agora eu já estou muito crentão, quer saber? Já estou legal. Não, a carne não se converteu, irmão. A luta da carne contra o espírito, ela vai até o final. Eu tinha um pastor que o irmão que ele falava assim, sabe quando é que a carne vai se converter? Aí ele falava assim, mas aí não serve para você, isso aqui só tem gente nova, né? Ele falava assim, sabe quando a carne vai se converter? Quando o sargento Garcia prendeu o Zorro. Mas para os velhinhos, para os novinhos, ninguém não entende isso, né? Não vai se converter, irmão. Eu achava legal essa figura de linguagem, porque não vai se converter. Então, há uma batalha. E como é que eu venço a minha carne? Treinando? Não tem treinamento. Não tem treinamento. A única forma da tua carne ela ficar no chinelo é quando você enche o teu espírito. Como que você enche o teu espírito? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus e a meditação da palavra. Não tem treinamento, não viramos anjos, entende? E às vezes, durante a nossa caminhada, em algum momento nós podemos nos esquecer que não temos que pagar o preço, e de repente nós começamos a viver a parte operacional do Evangelho, mas não jejuamos e não oramos mais, como antes. E é só parar de orar e jejuar e ler a palavra, o crente fica logo, crente nervoso. Quando eu vejo crente nervosinho, eu logo sei, crente nervosinho, crente bad boy é crente que não jejua, irmão, porque a carne não se converte. Não tem crente nervosinho se tiver jejum e oração, porque, irmão, jejum e oração, ele não mortifica a carne, ele alimenta o teu espírito. Aí a carne fica igual um anãozinho baixinho, gritando, eu vou lá brigar, e o espírito, tipo, grandalhão, fala assim, tu vai nada, baixinho, fica aí na tua, aqui quem manda sou eu. É assim que acontece. É o maior exemplo que eu posso dar. Entender isso se faz importante, mas quando alguém acha que tem que pagar o preço, alguém vai dizer assim,
Olha o perigo. E se eu não faço isso, que alguém fala, não, mas Jesus não já pagou o preço? Aí o cara não quer jejuar e orar. Então, a tendência do crente que não ora e jejua é igual um carro que está com o motor batendo. Às vezes o motor vai pifar na madrugada numa rodovia enorme. O motor está batendo, vai pagar o preço de andar com o carro por aí com o motor, se o motor está batendo. Então, e qual é o problema? Justamente de não se entender que não temos que pagar o preço. Observe, nós lemos que Paulo disse que a sua eficácia que obra em mim. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, só fazemos isso porque Ele que opera em nós. Percebe? Então, não tem preço nenhum sendo pago, irmãos. Não deixa o diabo colocar, não, a minha família é abençoada porque eu oro muito. Não, a minha família é abençoada porque a graça de Deus está em você. Aí você ora, aí acontece. Parece que é simples, que não é nada, né? Mas é um perigo, amado. É um perigo muito grande. Porque alguém pode querer te parar. Ah, não, Jesus já pagou o preço. Irmãos, você acha que alguém consegue ficar 3 horas orando sozinho, sem ninguém? Porque o que faz para todo mundo ver, de repente pode acontecer de ser uma, como é que eu vou dizer, uma soberba, né? Mas como alguém consegue ficar orando 3 horas, irmãos, se não for a graça de Deus nessa pessoa? Como que alguém consegue ficar, eu já vi irmãos que jejuam 3 dias sem comer e sem beber? Como? Já vi pastor que jejua 5 dias sem comer e sem beber. Como é que a pessoa faz isso, se não for a graça? É sobrenatural, irmão. O evangelho é sobrenatural. E entender isso se faz importante para ninguém te desanimar. Não, amados, não, eu tenho que orar para Deus fazer alguma coisa, estou pagando o preço. Não está. Quando você ora, você está fazendo o quê? Você está conversando com Jesus, com Deus. Você está restaurando aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden, que foi quebrada essa comunhão que havia entre o homem e Deus. Então entender que nós não temos que pagar o preço se faz importante, para que no meio da caminhada alguém não trava você e te... não estou entendendo, Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser templo do Espírito Santo, para que Ele pudesse habitar em nós e produzir em nós o querer e o efetuar. Ele pagou o preço lá na cruz para que o Espírito Santo em nós fizesse aquilo que Paulo diz lá também, para que a vida de Cristo se manifeste nos nossos corpos mortais. Porque se a vida de Cristo não se manifestar em nossos corpos mortais, não precisa nem de demônio entrar em nós. A nossa própria carne só se inclina para fazer o que é errado. Compreende? Então, amados, explicar que não é preciso pagar o preço, faz se tornar mais leve. Então não tem esse negócio não. Mas eu começo a jejuar, me dá uma dor de cabeça, parou tudo. Jejum não é para sentir dor de cabeça, oração não é para sentir, não, eu tenho que orar 1 hora, aí acaba a oração, ele fica falando um monte peraí, não, eu tenho que orar pelo deputado tal, não, nada disso, nada, paga tudo. Se você está jejuando, está te dando dor de cabeça, aflição, desespero, isso é jugo pesado. Ele diz bem claro, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós começamos a orar ou a jejuar e não estamos conseguindo fluir, podemos procurar alguém está magoado conosco, a gente com alguém, ou falamos alguma palavra que não deveríamos, tipo aquela que eu falei. Amados, eu costumo dizer que comunhão com Deus é igual bolha de sabão. Por quê? Eu não sei vocês, né? Eu até depois de velho, quer ver, eu adoro brincar de bolha de sabão, irmão, me perdoe a franqueza, eu adoro, acho maravilhoso, e ela refrata a luz, né? Aí fica toda colorida, eu adoro. Se tiver um monte de criança, eu começo a fazer bolha de sabão, eu viro criança no meio delas. A comunhão com Deus é igual bolha de sabão. Por que é comparado assim? Porque, amados,
a nossa carne ela milita contra o nosso espírito. E às vezes alguém faz um elogio para a gente, irmãos, a gente fala, não, elogio não é do diabo, não. Um elogio ele tem um lado bom, não é verdade? Ô irmão, uma vez eu ouvi um elogio, a irmã falou assim, irmão, eu passei na igreja e tinha uma irmã cantando. Quando eu entrei no início da rua, eu vi o louvor. Eu estava muito mal, eu estava chorando que eu tinha perdido meu emprego. E fui ouvindo o louvor. Quando eu cheguei no final da rua, o louvor não tinha acabado, eu já estava renovada. E ela deu o testemunho. Era aquele louvor do Anderson Freire, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Legal, irmãos. O problema não está no elogio, está em nós. Não entendemos que não temos que pagar o preço. Então, uma das coisas que é sempre bom você ouvir, é ele falando no teu ouvido, não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Nunca se esqueça, não somos nós, é Ele. Não somos nós, é Ele. Então não tem esse negócio de dizer que eu estou pagando preço jejuando. Mas se o jejum se torna pesado, se a oração se torna pesada, temos que observar as obstruções que acontecem. Ou nós magoamos alguém, e temos, e às vezes, amados, é bom explicar isso, um detalhe também, né? Às vezes, nós falamos algo com uma pessoa que não deveríamos falar, ok? A pessoa não se magoou com a gente, que a pessoa é madura, levou na flauta, como diz, está tudo bem, só que lá em cima anotou, lá em cima registrou. Não pensa que tu pode passar batido com o irmão, que o irmão levou na flauta, gosta de você, mas lá, ó, tem uns que falam que o anjo anota, né? É um anjo anota, não, é Deus mesmo. Não tinha um hino, né? Que fala que o anjo está anotando tudo. Ele anota, irmão. Então, se às vezes a oração não está fluindo, é necessário a gente pegar um pouquinho se precisar de um pouquinho de óleo de peroba, a gente passa, né? A gente ficar com a cara um pouco de pau, né? Fala, irmão, vou falar contigo aqui. Tudo bem, irmão? Tudo bem mesmo? Aí tu olha para o irmão, está tudo bem, não, está tudo bem não. Eu estou vendo que o irmão está feliz comigo, tá? Tu, irmão, não quer falar comigo? Eu sei, irmão. O irmão está feliz comigo, o irmão me deu, mas aquilo que eu falei com o irmão, eu não podia ter falado, não, eu estou errado, tá? Me perdoe. É assim que acontece. Porque lá em cima ele. Então, às vezes, amados, volto a dizer, a nossa comunhão com Deus é igual a bolha de sabão, irmãos. Jesus falou bem claro: toda palavra ociosa que nós falamos, iremos dar conta. O que foi lido pelo nosso irmão Ricardo no início? Quem lembra? Sobre tudo que se deve guardar, guarda as portas do teu coração. Mas isso que tem a ver com a boca? Lembra que Jesus falou? O mal não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai da nossa boca é que contamina o coração das pessoas e o nosso também. O que eu falo? Pega a visão. O que eu falo? Eu posso contaminar o Flávio, certo? E por ele estar magoado comigo, o meu coração fica sujo. O Espírito Santo não pode conviver no nosso coração se tiver sujeira. Então, entender que não temos que pagar o preço e que temos que ter cuidado com a nossa comunhão, que é que nem bolha de sabão. Por que é bolha de sabão? Por causa da nossa carne, irmão. Não é que a comunhão com Deus, Ele é poderoso com bolha de sabão, porque a nossa carne, ela tem essa pegada de se achar o cara ou não perceber que às vezes nós temos que ter a coragem de consertar o que nós erramos, irmãos. Tropeçamos em palavras. Ou às vezes o jejum está ficando pesado, a oração, porque nós às vezes guardamos uma mágoa. E ainda falamos assim, não, irmão, eu perdoei. Mas se perdoa, tu lembra tudo, tu está lembrando do negócio toda hora, como é que se perdoa, rapaz? Como é que tu perdoa, mas lembra, então não perdoa. Tem que fazer o que agora, então? A oração, irmão. A gente sabe de oração para Deus da geladeira, televisão, rádio, mas não sabe algumas orações importantes para se fazer. Sinceridade com Deus. Aquele homem falou assim, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu sei, Senhor, eu acredito, mas
eu acredito um pouquinho, me ajuda. O que quer dizer isso, amados? Às vezes, amado, nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, posso te falar uma coisa? Eu estou magoado com fulano, Senhor, e não consigo perdoar. Me dê graça para perdoar. Senhor, eu quero perdoar o fulano e não consigo. Às vezes uma oração pequena, que parece insignificante, vai destravar um monte de coisa na tua vida que está preso. Aí, depois da oração, aí o jejum flui maravilhosamente bem. Tu nem lembra que está jejuando. Se bobear, não quer voltar a comer. Opa, volta a comer, senão você vai destruir o templo. Se o jejum que ele permitia a tal hora, a oração vai fluir. E às vezes é uma coisa simples. Não tivemos a coragem de ser sincero para Deus: Senhor, não consigo perdoar. Sabe por que às vezes o jejum, a oração se torna pesado? É porque também a gente não observa bem as promessas. Aqui está dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, para falar novamente o que eu vou falar a vida inteira. Eu vou falar para vocês: faça o plano de leitura anual da Bíblia. Quando você faz o plano de leitura anual, você lê toda a Bíblia, ok? Você não corre esse risco. Aqui fala, eu vejo muita gente lendo esse versículo, e não há nada de errado, irmãos, é uma promessa, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Mas não é só isso que tem na Bíblia, é? O que tem mais? Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele vai dizer o quê? 100 vezes mais nessa vida, em campos e cidades, e pais, e filhos, e irmãos, e tem um negocinho ali no meio, o quê? Com perseguições. Irmão, sabe o bom de Jesus? Ele não enganou ninguém. Se a Bíblia tivesse me enganado em algum ponto, talvez eu não tivesse no Evangelho. Jesus não enganou ninguém. Ele falou para Pedro: com perseguições. E tem mais. Às vezes, aquilo que está te travando, que você não consegue mais orar como antes, nem jejuar como antes, é aquilo que deveria estar te turbinando. Volto a dizer, por falta de não ler a Bíblia toda, lê partes. A maioria das seitas não te instrui você a ler a Bíblia toda. É bom lembrar isso. Você não leu aquela parte que está lá justamente no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, amados, é a constituição da nova aliança. Se vocês ainda não perceberam, porque o tempo todo Jesus fala: ouviste o que foi dito? Eu vou digo diferente. E o que está lá em Hebreus? Mudando o sacerdote, mudam-se as leis. É a constituição. Mas por que ela vem antes do Pentecostes? É o que acontece. As leis do mundo aprendeu com a Bíblia. Dá-se o nome de vacância legis. Primeiro se dá uma lei, depois dá um prazo para se adaptar à lei. Pode observar. Se dá uma lei de trânsito, não é assim? Imagina, eu lembro, a última que eu me lembro assim, foi a obrigatoriedade da cadeirinha. Até o tal período, ficava assim. Depois desse período, se pegou essa cadeirinha, canetinha. É a mesma coisa. E lá na Constituição da Nova Aliança, que é o Sermão da Montanha, está escrito uma promessa maravilhosa. Olha que promessa legal. Aqui nós lemos de bênção, né? Nos abençoou com todas as bênçãos. Agora, olha que tem lá no Sermão da Montanha: bem-aventurado quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Uau! Bem-aventurado, irmãos. Então, às vezes a pessoa não está conseguindo jejuar porque ele foi caluniado. Só que ele não deveria estar triste, ele deveria estar feliz. Então, às vezes, o que faz com que a gente não consiga mais orar e jejuar, ler a palavra ou fazer qualquer outras coisas que turbinam a nossa vida espiritual, às vezes é a falta de observar a palavra.
E o salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A nossa vida aqui na terra é semelhante a uma caminhada, estamos indo em direção aos céus. E não observar isso, às vezes a pessoa está triste. Não tem jeito, irmãos. Observando a Bíblia, a maioria dos grandes homens de Deus, acho que talvez todos foram caluniados. É a arma que o inimigo usa para tentar parar a gente. Então, eu não sei se você, porventura, nessa noite, estava entristecido, porque, olha, te caluniaram e você se entristeceu. Peça a Deus graça para perdoar, porque você é bem-aventurado. Você não é uma pessoa, e vou te falar mais, se você está triste, porque descobriu alguma coisa que falaram mal de você, lá no céu, quando passar o livro das obras, lá no céu a gente vai saber de tudo que aconteceu aqui, né? Aí você souber a quantidade de calúnia que você nem ficou sabendo, você vai ficar com o cabelo desse tamanho. Irmãos, é assim, irmãos. Jeremias, quando começa a pregar, eles falam, vamos fazer uma calúnia de Jeremias. Neemias foi a mesma coisa, não tem saída. Se você pensa em caminhar com Deus e ficar livre da calúnia, olha, não vai ter jeito. Só que você tem que ser feliz com isso. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você não precisa pagar o preço. Você só precisa fazer igual o cara fala, né? Coloca na banguela e deixa fluir, deixa acontecer. Nada desse negócio de ir para a igreja com um monte de corrente amarrada no pé, não. Se a oração está ficando pesada, o jejum está ficando, né? Jejum, eu lembro quando eu estava mal, que eu tinha que me concentrar com Deus, quando eu ia jejuar, parece que enfiava uma faca na minha cabeça, de um lado ao outro, assim, aquela dor de cabeça infernal. Não, isso Deus não quer isso. É jugo suave, fardo leve.